Hoje a gente vai começar o nosso primeiro episódio do Mãe Também Pode, que aqui eu quero dar visibilidade para a história de cada mãe empreendedora. Eu quero conhecer a história de vocês de superação para poder inspirar tantas outras mulheres. Eu me chamo Vanessa Ramos, sou mãe de três e sou micropigmentadora e hoje eu estou aqui para entrevistar a Elaine. A Elaine vai ser a nossa primeira entrevistada. Boa tarde, Elaine, tudo bem? Boa tarde, tudo ótimo. E como você está? Mãe empreendedora de três, mãe fantástica, né? Que vai seguindo sempre com muita garra, muita determinação. Estou muito feliz de estar aqui e poder compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Muito obrigada por ter aceitado esse convite, por ter compartilhado com a gente um pouquinho da tua história. E hoje eu quero que você compartilhe aqui com todo mundo que vai estar assistindo a gente. Agora a gente vai começar fazendo a apresentação de quem é. Quem é a Elaine? Meio difícil definir, né? Mas Elaine é uma mulher, primeiramente. Nasci mulher, me identifico como mulher e sempre sonhei em ser mãe. Desde que nasci pequenininha, sempre quis ser mãe de uma menina que eu brincava com as pessoas. Podia não parecer comigo fisicamente, mas contanto que a personalidade fosse parecida. E realmente Deus me ouviu e ele mandou um clone meu em termos de personalidade. Alguns dizem que parece com a mãe, outros com o pai, mas mandou uma mini Elaine. E logo depois desse meu sonho de mãe, eu sempre quis ser advogada e empreendedora. Isso é muito importante. Eu nunca trabalhei para ninguém, sempre trabalhei para mim. E eu dizia: se eu for ganhar, eu ganho para mim. Se eu perder, também perderei para mim. Por quê? Porque além de ser uma empreendedora, eu gostaria de dispor o meu tempo como mãe. Nós, como mães, sabemos que os filhos precisam de uma atenção especial. Hoje no Brasil é interessante falar isso. Existem muitas mães que são casadas e são mães solo. O que é essa terminologia de mãe solo? É a mãe que detém a responsabilidade e a tomada de decisões por tudo que corresponde ao filho. Escola, médico, convênio, odontologia, psicólogo, enfim. Vai fazer natação? Vai. Vai fazer judô? Vai. E a mãe dispõe disso. Hoje é uma disposição interessante o que a gente vê. O pai, ele é o provedor, na maioria das vezes, ele sai muito cedo para trabalhar, e a mãe, além de trabalhar fora, ela ainda corresponde a todas as necessidades do filho. Então, eu pensando nisso, quis trabalhar sempre para mim e eu poderia corresponder a tudo que a minha filha viesse a necessitar. E desde quando ela nasceu, você se tornou mãe solo, Elaine? Olha, eu diria que eu sou mãe solo desde que eu nasci. Na verdade, eu sempre agreguei muitas pessoas ao meu convívio. Minha mãe fala que eu sempre fui a defensora dos fracos e oprimidos, que eu nasci para ser advogada e é verdade. Eu sempre vi alguém hipossuficiente, ou na escola, ou no meu convívio de brincadeiras da rua, eu já tomava ele como filho ou filha e resolvia os problemas. Então eu digo que eu nasci para resolver o problema dos outros. E o mais engraçado de tudo é que os meus próprios eu não consigo resolver muitas vezes. Isso é engraçado, isso pega muito as mães solo. Mas enfim, brincadeiras à parte, assim que eu me tornei mãe, o pai da minha filha é um pai presente na medida do possível, não tenho que falar dele como pai, mas eu tomo as decisões todas por ela. 24 horas ela comigo. Mesmo eu estando casada ou divorciada, que é o meu atual estado civil agora divorciada, eu respondo por ela. Então eu coloco para dormir, eu acordo, eu dou banho, eu levo no karatê, levo no piano, levo na natação, vou nas reuniões escolares. Tem É, inúmeras tarefas, né? inúmeras. Incontáveis tarefas. E como é que você faz, Elaine, para conciliar todas essas tarefas, né, dentro da tua rotina e tendo aí uma posição de advogada, você defende as causas da família, né? E como é que você faz para conciliar tudo isso? É bem interessante você ter perguntado isso a mim, Vanessa, porque a minha filha tem 6 anos. Ela chama Stella. Eu brinco Que que é nome com S, lindo! é com S mudo, que foi uma homenagem à minha avó e à bisavó dela, que já não está mais aqui, descansa, enfim. Ela chama Stella e ela tem 6 anos. E desde quando ela nasceu, ela já sabe que a mãe é advogada. É tão engraçado isso, que quem
está nos ouvindo, nos vendo, eu nunca dei carteirada na vida. Nunca. E é engraçado que a gente ouve falar de advogados folgados, né? Que às vezes para numa blitz, no lugar de ele dar CNH, ele dá OAB. Eu nunca fiz isso, mas a minha filha fala, não chama a minha mãe de Elaine, chama ela de doutora. Eu dou risada. Ela te defende. Muito. Defende. Mas ela já entende o que é a minha profissão, porque desde muito nova, ela já me acompanhou em presídios, delegacias, audiências, e ela sabe, eu trabalho especificamente com direito de família, mas eu tive que desmembrar isso por conta de, infelizmente, um alto índice de violência doméstica que nós temos hoje em dia. Às vezes um divórcio começa de uma forma amigável, mas ele não termina de forma amigável. Infelizmente, a mulher ainda é hipossuficiente no caso. Muitos homens, quando casam, obrigam a mulher a parar de trabalhar. Olha, não precisa trabalhar, tá? Eu te sustento e a sua obrigação é cuidar dos filhos e deixa a sua profissão de lado. Então, o que eu já presenciei? E isso me dói. Muitas mulheres que se encontram divorciadas e não sabem nem o que gostam de comer. Elas perderam a identidade delas, né? Dentro desse relacionamento tóxico, né? Completamente, porque hoje a violência doméstica não é só agressão física. Infelizmente, o Brasil ele está caminhando para conseguir identificar e punir uma violência diferente da física, que é a psicológica, que é a moral, que é a da personalidade. Porque aquele homem que fica todos os dias dizendo, você não é capaz, você não pode, você só serve para isso, você é uma inútil, também é um tipo de violência doméstica. Mas ainda em termos comprobatórios, de provas, ainda o nosso judiciário ele é meio fraco, eu diria. Se a mulher chega arrebentada, tudo bem, olha, ela realmente sofreu uma agressão. Mas aquela questão, aquela violência velada da mulher que vai ouvindo impropérios todos os dias, que vai minando Dói, né? muito, que vai minando a sua autoestima, a sua capacidade de viver, isso ainda o Brasil tem que caminhar muito. Mas, enfim, voltando a falar da minha experiência, eu me divorciei, não foi por nenhum motivo absurdo, foi por uma incompatibilidade de personalidades e de objetivos. E a minha filha sempre foi a minha sombra. E alguma vez, diante desse início aí da maternidade, você pensou em desistir da tua profissão? Muitas vezes. Eu pensei muitas vezes em falar, não, eu preciso trabalhar em algum lugar. Eu preciso ter um salário fixo. Eu preciso ter uma garantia. Você queria recorrer ao CLT? Muito. Mas várias vezes eu pensava, poxa vida, mas eu me dispus a fazer isso. Antes de ser mãe, eu sou uma mulher. E antes de ser mãe, eu sou uma advogada. E de fato foi isso. Tem muitas mulheres que se formam depois da maternidade. Isso não é demérito algum. Muitas que casam muito cedo e não tiveram oportunidade de estudar. Eu casei mais tarde, estudei muito, tive experiências fora do Brasil, enfim. Eu casei com o objetivo de casar e constituir família. Infelizmente não deu certo, não há problema. E a maternidade veio porque era o meu sonho, mas muitas vezes eu pensei em desistir. E hoje ainda às vezes eu penso. Mas aí, eu olho para aquela carinha, que ela sabe, eu falo, filha, ajuda a mamãe, que hoje a mamãe tem audiência, tem reunião, e você sabe por que a mamãe precisa trabalhar. E ela olha para mim, mamãe, porque eu sou muito cara. Eu falo, filha, eu acho que mais cara que o valor financeiro é a dívida moral e psicológica que nós temos. Vanessa, como é difícil nós conseguirmos conciliar na nossa cabeça. Quantas e quantas vezes eu me emociono. Uma rede de apoio é muito importante ter, mas às vezes não é possível. Na maioria dos casos, né? Já foi o meu, por exemplo. Uma rede de apoio, e a rede de apoio não é sangue. Não. Que fique bem claro isso. Verdade. Uma rede de apoio, eu tenho uma rede de apoio, mas é muito engraçado que eu preciso comentar isso. Dona Zenaide, LLB, para quem é daqui do ABC vai conhecer a linda loura bibliotecária, que é minha mãe linda. E ela disse isso para mim, filha, você quer se divorciar? É um direito seu. Eu já criei 2, mas eu vou te ajudar na medida do possível. E eu acho que ela tem razão. Ela se dispôs também a te ajudar, mas dentro da limitação dela, né? Exato. E eu digo o seguinte, tem muitas pessoas que têm filhos e também não vou julgar, tá? Tem filhos, não, mas os avós cuidam. Tem avós que têm essa disposição de cuidar e ok.
Não há problema. Mas vamos pensar numa maneira lógica. Os nossos pais, as nossas mães, já viveram uma vida que não foi muito fácil. Porque quem nasceu na década de 80, como eu, sabem que a geração foi aquela geração das pessoas que trabalharam muito para adquirir bens. Então, hoje, se Verdade. você for ver, alguns pais deixaram bens aos filhos. E me dói as gerações novas agora, dos de 15, 16, 17 anos, que eles não pensam em adquirir algo para o futuro. Eles pensam no hoje. E isso é triste, porque nós temos que pensar a longo prazo. Mas, de fato, voltando à situação da minha mãe, ela disse isso e eu concordei com ela. Ela me ajuda e muito. É importante ter essa rede de apoio E eu não tenho para só você conciliar a família. as Eu tenho duas também o meu funções. irmão, a minha cunhada, que também tem as limitações deles, mas eu também tenho amigos e amigas. Você, é exatamente aquele ponto que você falou. A rede de apoio nem sempre ela precisa ser pai, mãe ou sangue, né? Pode vir Sim, de amigos, da escola, enfim, de alguém que sim. possa auxiliar. E é tão interessante que eu tenho uma amiga que tem 3 filhos, igual você. E a escadinha é bem parecida, assim. Parecida com a minha filha. O mais velho dela tem a idade da minha filha, 6. Imagine, o mais velho. 6, aí tem um outro com 4 e outro com 2. Um dia eu falo que eu me emociono porque às vezes minha mãe não teve essa disponibilidade. Ela estava viajando, enfim, consulta médica. E eu estava numa audiência fora do município. Já era a hora da Estela sair. Eu liguei para a escola e disse: segure ela aí que eu estou chegando. Eu cheguei Difícil. 40 minutos depois, já estava escuro. E essa minha amiga disse: Elaine, por favor, eu tenho 3, cabe mais um. Então eu pensei, poxa vida, uma mãe com 3, ela vai levar mais um? E essa é a rede de apoio. Não importa quantos filhos tenha ou quem quer que seja. A mãe solo, empreendedora, precisa de uma rede de apoio. E não precisa ser algo pessoal. Pode ser algo apenas emocional. Olha, eu estou aqui. Você quer falar? Você quer ser ouvida? O que você quer? Porque muitas vezes a gente tenta dar conta. Eu lembro que eu cheguei na escola da minha filha, esse horário já estava escuro. E ela não estava chorando, não estava desesperada, nada. Mas no dia seguinte, quando eu a deixei na escola, ela olhou para mim e falou: mamãe, você vem antes de escurecer? Nossa, é difícil, hein? Dói, né? Só que tudo isso são objetivos. Exatamente. Eu ia chegar nesse ponto, Elaine. Quando aconteceu, né, nesse dia de você precisar, né, por conta do trabalho e por conta do que aconteceu desse imprevisto, de deixar sua filha 40 minutos a mais e pegar ela já à noite, né? Como é que você se sentiu? Você se sentiu culpada por estar trabalhando? Vanessa, cá entre nós, quando na maternidade nós não nos sentimos culpadas, por uma razão ou por outra. Ser mãe é se sentir culpado o tempo todo. E é uma coisa tão maluca que às vezes eu vou em médicos e eles perguntam para mim assim: você faz exercícios físicos? E eu, às vezes. E aí eu começo a pensar, poxa vida, se eu estou fazendo exercício, eu podia estar trabalhando. E quando eu estou trabalhando, eu falo, eu podia estar fazendo exercício físico. A gente vive numa dualidade constante na maternidade solo. Porque ou a gente busca mais fundos financeiros ou mais qualidade de vida. Infelizmente, a gente não consegue balancear. A gente não consegue dar o tempo que eles dispõem, porque uma criança em fase de desenvolvimento, ela pergunta demais. A minha filha está nessa fase agora, e eu já passo o meu dia respondendo perguntas. Imagino que é ser uma advogada na área de família e na área criminal. Então, às vezes, os clientes me mandam 20, 30, 50 WhatsApps e eu não consigo responder. E quando chega a hora do que eu tenho de mais precioso na vida, eu não tenho tempo / paciência de responder. Então eu digo que a maternidade solo, estando casado ou não, é viver com culpa. Mas o que importa é o objetivo. O que você quer deixar para as futuras gerações? Seu legado de verdade para tua filha, né? Você quer ser inspiração também para ela. Eu acredito que você queira ensinar para ela o quanto é importante a gente, como mulher, também correr atrás dos nossos objetivos profissionais, pessoais, né? Essa realização é importante para a gente se qualificar como mulher também, né?
Não tenho dúvidas disso. Eu venho de uma geração que os meus pais estudaram mais tarde. Eu lembro da minha mãe indo à faculdade, minha avó cuidava de mim. E eu nunca tive essa questão, poxa, onde está minha mãe? E hoje, não só hoje, mas desde que eu me conheço por gente, eu me sinto orgulhosa da família que eu tenho. Do esforço que minha mãe e meu pai tiveram para me deixar confortável onde estou. E o mínimo que eu posso fazer é continuar esse legado. E é isso que eu pretendo deixar a Estela. A gente vive numa culpa? Vive. Mas eu penso e até digo isso de coração. Cada um tem que viver a sua realidade. Se você, mãe, realmente se propôs a deixar a sua carreira e cuidar dos filhos, isso não é demérito. A sociedade vê como demérito. E isso é triste, mas é verdade. Nossa, você só cuida de filhos? Se as pessoas soubessem o que é cuidar de crianças hoje... É um julgamento, né, o tempo todo. Tá aí um estudo de que a questão do estresse e das calorias gastas numa mãe que cuida de filhos hoje é muito maior do que uma mulher que sai a trabalhar. Agora, quando você junta isso em duas coisas, uma mulher que sai a trabalhar e ainda cuida dos filhos, imagina o tanto de calorias, de neurônios e principalmente de culpa. Então, tudo isso, e que eu uso a sua história como exemplo, é o legado que você quer deixar. O que eu sempre digo para minha filha é, filha, estude muito. Seja uma pessoa boa, trate as pessoas com respeito. Não existe quem é melhor ou é pior. Existem pessoas. Então, viva assim e trate cada um como deve tratar. E o meu legado hoje, apesar de ter caminhado a duras provas, é que a minha filha entenda que não há problema nenhum você ser uma mulher, você ser vaidosa, você ser inteligente, você ser empreendedora, trabalhadora e principalmente mãe. Ai, que lindo isso. É bom ouvir, assim, essas histórias de outras pessoas, porque também inspira a gente, né? Me inspira também. Você falou sobre ser vaidosa. Elaine, qual que é o ponto na tua vida que você olha assim, autocuidado? E como você descreve isso na tua vida, na tua rotina? Importante dizer isso. Algumas pessoas que me ouvem e me veem vão lembrar a Elaine como era antes da maternidade. Vou dizer de novo, a minha vida é um livro aberto, ok? Eu sempre gostei muito de coisas boas e isso não é problema. Se você trabalha e vai atrás do que é bom, ir comer num lugar bom, ter roupas boas, enfim, eu sempre gostei muito. Mas depois que eu me tornei mãe, eu deixei a Elaine de lado e pensei na Estela. Mas isso é um erro. Por quê? Porque se você não está bem, o seu filho não estará bem. Exatamente. Isso é óbvio. Se você está triste, sem tomar banho, sem se alimentar direito, e seu filho tá lá bonitinho, ele vai ver que você tá triste. A gente pensa que os filhos são bobos. Eles não são. De jeito nenhum. Eles são muito mais espertos que nós. Quando nós estamos indo, eles já voltaram, independe da idade. Eles são de outra geração. A nossa geração é aquela que o nosso pai, nossa mãe principalmente, ela enrolava a gente no coeirinho, a gente ficava 6 meses enrolado, sem conseguir se mexer. Hoje as crianças já saem praticamente da maternidade mexendo no celular. Então, nós temos que estar bem. E eu passei pela situação de, poxa vida, eu estou aqui fazendo a unha, arrumando meu cabelo e a Estela não está? Tudo isso é tempo. Ela tem que viver o que ela tem que viver agora. A minha vida é essa, eu preciso estar bem, eu preciso estar arrumada. E eu digo não pela profissão, mas por mim, o que o espelho me mostra? O espelho me mostra uma mãe acabada, triste, sozinha, cabisbaixa? Não. Como fica a autoestima, né? Porque eu sempre digo que a autoestima, ela vem de dentro, e aí você mostra isso pro espelho. Não é necessariamente só o que você está vendo aqui fora, mas o que você está vendo aqui dentro, né? E como é que você vai se olhar no espelho, né? Você que gosta de ser essa mulher vaidosa, se olhar e falar assim, poxa, eu tô com o cabelo desarrumado, a unha mal feita, não tô com uma roupa adequada, eu não me sinto o quê? Confiante, segura, qualificada para o que eu quero fazer, né? Você já se sentiu assim? Muitas vezes. Várias vezes eu olhei no espelho e falei, quem é essa pessoa? E a minha filha percebeu isso. É engraçado que na escola da Estela as pessoas já me conhecem. Às vezes eu chego,
que eu tô parecendo uma indigente. E o pessoal fala, o que é isso, Elaine? Eu falo, hoje não tem audiência. Mas não pode ser por uma audiência que eu vou me arrumar. Sim. E eu não estou dizendo me arrumar com maquiagem e tintura. É exatamente o que você falou, Vanessa. É o que nós vemos por dentro. Quem somos nós? Qual é o nosso valor? Ele é pago em dinheiro? Não. Muito pelo contrário. Ele é pago em valores inestimáveis que o dinheiro não pode comprar. Então eu diria que o amor próprio ele tem que vir acima de tudo. E eu aprendo com a Estela todos os dias. Porque a Estela é uma criança que ela se olha no espelho, eu sou linda, maravilhosa. Se ela quer ir com um olho laranja e outro verde, eu falo, filha, não tá bonito? Ela fala, eu gostei. E ela levanta o rosto e vai. Claro que nós temos um dress code, né, da sociedade. Nós temos que saber como nos portar em cada situação. Mas a essência que se traz é essa. Nós temos que amar o que nós somos. É engraçado que as mulheres, e eu não julgo, hein? Botox, etc., eu faço. Inclusive, tem alguns procedimentos marcados e continuarem marcados. Você é da área da estética e sabe como é importante. Não é essa a questão. É o que você vê e que ninguém mais vê. Exatamente. Esse é o seu valor. Quando você deita a sua cabeça no travesseiro, o que você trouxe daquele dia? O caráter, né, o princípio. E eu acredito que hoje, além de tudo isso que a gente está falando aqui, porque é muita coisa, né, para conciliar tudo, a gente principalmente quer passar isso para os nossos filhos, né? O que é caráter, o que é princípio, e que a gente ensine eles a olhar primeiro para dentro. Eu até falo hoje que mais vale você ensinar para o teu filho autoestima do que ele ter boas notas na escola. Porque se ele souber de verdade quem ele é, ele vai alçar voos muito maiores do que a gente propõe ali para ele, do que é os nossos sonhos para ele. Ele vai saber fazer e realizar os próprios sonhos deles, né? Não tenho dúvida disso, Vanessa. Infelizmente, hoje as pessoas não conseguem entender os desiguais da sociedade. Isso é muito triste, porque nós temos muita desigualdade. E eu não digo isso em termos financeiros, econômicos, sociais. Existem crianças que convivem na mesma escola, mas que têm as suas deficiências. E se você não tiver um olhar empático, eu digo o seguinte, o direito igual para os iguais e o desigual para os desiguais. Só que a desigualdade não significa um menosprezo, significa você ter empatia pela situação do outro e abraçar essa situação. Eu tento passar esses valores e é muito interessante isso, porque eu tenho um trabalho social e a minha filha me cobra, porque faz tempo que eu não faço isso. Mas eu faço quentinhas para pessoas que precisam. E eu entregava isso numa região de Santo André uma vez por mês. Isso não é nada, tá? Não é nada. Mas eu tento mostrar para a Estela que existem pessoas que têm uma situação diferente da nossa e eu vou além. Dentro da classe dela mesmo, existem as crianças com determinadas deficiências. Eu lembro quando eu era mais nova, eu tinha uma amiga que tinha epilepsia na minha classe. E quando ela tinha crise, todo mundo saía correndo como se fosse uma coisa horrenda. Eu me consternei com aquela situação, e mesmo sem ter internet na época, estamos falando de 30 anos atrás, né? Apesar de eu ter essa cutis maravilhosa, novinha, eu já tenho uma certa idade. E eu comecei a pesquisar nos livros o que era aquilo. E todas as vezes que ela tinha, eu estava junto com ela. Então, que a gente possa passar aos nossos filhos os valores que realmente importam. E volto a dizer, uma mãe solo, empreendedora, que tem a garra de seguir em frente, muitas vezes a gente se sente muito hipossuficiente. Quantas vezes eu já senti da minha filha, ela passando a mão em mim, falando, mamãe, você é linda, você é maravilhosa. Eu sei que você se esforça muito, porque eu sou muito cara. Eu olho para a cara da filha, você é muito cara mesmo. Mas não é cara em termos de valores, o que nós já falamos. Como é difícil. Criar é fácil. Tanto é que a gente vê as pessoas que têm 10 filhos, um vai ajudando a criar o outro. Mas educar uma criança hoje nos moldes de uma sociedade que está deturpada é muito difícil.
E você acha, Elaine, que uma rotina mais organizada, ela consegue te dar mais facilidade em equalizar essa qualidade de vida para tua filha? Penso que sim, porque as crianças precisam de rotina e eu falo isso para os meus clientes. Tanto é que eu advogo para mães e pais, tá? E quando eu falo isso para pais, eles ficam meio, falam, imagina, eu falo, não, Não peraí. entende direito, Não né? entendem, porque as crianças precisam de rotina. Primeiro, elas têm que saber onde elas moram. Onde é a casa delas? Eu já vi muitas situações. Não, doutora, eu quero a guarda. Isso fica para um próximo podcast, tá? Eu acho que você pode abrir um próximo para A gente faz um perguntas. segundo episódio Que- da Elaine. Não, terão não. Da Elaine, a advogada, mas com muitas perguntas. Muita gente fala, não, mas a guarda compartilhada fica 15 dias comigo ou 15 dias. Não, não é isso. A guarda compartilhada é de tomada de decisões. Só que a criança precisa saber aonde ela mora, aonde ela estuda e quem ela visita. E às vezes os pais, homens, não entendem isso. Porque como a mãe sempre está mais próxima, sabendo dessa rotina, a rotina é a coisa mais importante que tem para uma criança. Ela tem que saber a hora que ela acorda, a hora que ela vai para a escola, a hora que ela volta, a atividade que ela tem. E aos fins de semana, inclusive. Eu já ouvi impropérios dizendo, olha, Elaine, quando meu filho vai para casa do pai, ele deixa ficar no celular até 3, 4 horas da manhã. A criança volta desnorteada para casa da mãe. E até ela conseguir reaver essa rotina, então não tenho dúvida. E o que é engraçado pontuar aqui, eu como sendo uma mãe solo, a minha filha às vezes vai passar os fins de semana no pai, e o meu relógio biológico acorda no horário que ela tem que acordar. E eu abro o olho e falo, aconteceu uma coisa engraçada, inclusive esse fim de semana, Vanessa, que eu preciso compartilhar com você para você falar como é a rotina. No sábado eu levei a minha filha para casa do pai. Voltei para o meu escritório, porque eu tinha que resolver algumas coisas, e eu acabei adormecendo. Menina, 18h30 eu acordei, porque a minha filha sai estourando 5:45 da escola, é o horário máximo. Quando eu olhei no relógio, eu tenho que buscar a Estela. Eu saí levantando que nem uma louca, peguei a bolsa, chave, quando eu tava abrindo o portão, peraí, mas a escola não me ligou ainda. Então, aí eu me dei conta que era um sábado. Então, a rotina não é só importante para a criança, ela é importante para a gente. Claro que muitas mães falam para mim, Elaine, eu falo para as mães, olha, os filhos estão com os pais, vão no shopping. Uma mãe virou para mim e falou assim, eu não sei do que eu gosto de comer. Eu não lembro mais o que eu gosto. Ela perdeu totalmente a identidade dela e não sabe mais o que ela pode fazer por ela, né? Completamente, ela não sabe mais do que ela gosta. Ela não sabia se ela ia para casa da mãe, se ela ia no cinema, se ela ia almoçar fora. Eu falei, mas pera um pouco. Se você não sabe quem você é, como você pode tentar espelhar algo em alguém? Então isso é muito importante. A rotina é importante? É com o filho. Sem filho, tem a sua rotina. Sim. E como é que fica dentro de uma vida tão agitada, Elaine? Eu acredito que você tem aí horários muito flexíveis, né, para os seus clientes. E como é que você lida com a rotina de afeto? Porque eu acredito que a rotina de afeto, ela seja você dedicar um tempo de qualidade, nem que ele seja muito pequeno, mas que ele seja diário. Muita gente acredita ou acha que isso seja no final de semana, nas férias, e não é. Na verdade, a rotina de afeto é você dedicar nem que for um tempo pequenininho, mas todos os dias ali para o teu filho. Como é que dentro dessa rotina agitada você consegue fazer isso? Milagre. Sabe a história de milagres existem? Milagres. Então é mais ou menos isso. Mas você consegue. Olha, eu consigo. E eu gosto muito de coisas que eu aprendi com a minha mãe, que são momentos que a gente tem na cama. Olha que coisa interessante, mas é verdade. Dentro do que é possível para cada um, né? Dentro do que é Sem possível pra dúvida. cada um. Isso é o que funcionou pra mim. Isso. Então, o que eu faço? Eu tenho um combinado com a Estela, porque desde que eu me separei, ela faz chantagem emocional. Ela quer vir dormir na minha cama. Só que eu tento deixar estipulado que ela tem o quartinho dela, como eu tenho o meu. Apesar de que a gente não sabe, o futuro a Deus pertence. Não sei se eu vou conhecer um príncipe encantado que vem numa Ferrari branca. Na verdade, nem precisa. Pode ser um cavalinho branco, tá bom. Mas, enfim. Só que ela vem e dorme. No meio da noite, ela vem pra minha cama.
E aí, quando ela acorda, eu começo a bater no bumbumzinho dela, falo, filha, tá na hora. Eu falo, mamãe, posso fazer canguru com você? O que que é canguru? Ela vem por cima de mim e a gente tem uma conversa. Olha, filha, hoje é o seu dia, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Essa é a rotina da manhã, a questão do afeto. Da noite, quando ela está próxima a dormir, ela também já é muito ligeira e fala, mamãe, você faz carinho em mim? Lá vou eu fazer o carinho e nós temos a nossa conversa. Agora, isso pode ser de diversas formas. Essa rotina de afeto pode ser o horário que você vai buscar seu filho na escola. Porque às vezes eles não querem falar o que fizeram, mas nas entrelinhas eles acabam falando o que eles necessitam. Você adapta, né? A tua Sim, realidade, a tua rotina. claro, cada um tem que ver qual é a sua rotina. Tem pessoas que moram em cidades mais tranquilas. A gente mora numa metrópole, que apesar de brincar que nós somos do interior, né, do ABC, nós somos uma metrópole. E hoje não Sim. tem mais hora para trânsito. Então, às vezes, você Não. consegue interagir com seu filho no trânsito. Porque só o caminho que você faz da escola para casa já deu meia hora. Claro que eles precisam do contato físico. O brasileiro é assim. Eu tive experiências fora do país e é uma coisa que eu senti falta. O pessoal estrangeiro ele não precisa disso que nós, como um povo mais quente, podemos dizer. Eles só são de parabéns. Não, a gente precisa de abraço, de afeto. Que lindo, que maravilha, você conseguiu. E isso às vezes as crianças sentem falta. Infelizmente. A grande maldição que nós temos, que é uma bênção e muitas vezes é o celular. Muitas vezes os pais colocam os filhos, olha, assiste um pouco de celular. E eu já ouvi a minha filha dizendo isso, mamãe, deixa eu usar o celular que eu paro de te encher o saco. Olha só isso, porque eles usam isso. Não, filha, você não vai usar o celular. Agora nós vamos conversar. Antes tinha aquela situação de a família se reunir em volta da mesa e jantar juntos. Hoje, infelizmente, não tem mais isso porque o horário é muito maluco. Mas cada família tem que se adaptar. E família, eu digo o seguinte: família não é pai, mãe e filhos, não, tá? Pode ser mãe, vó e neto, podem ser tio, tia e sobrinho. Família hoje abrange muitas coisas. O termo família hoje ele é muito vasto. Família são aquelas pessoas que convivem dentro do mesmo habitat, dentro da mesma casa. Então, que cada um consiga ter, racionalmente falando, um tempo de qualidade com as Com os crianças. filhos. Eu comentava antes que a gente precisava equilibrar os pratinhos, né, para conciliar tudo. E hoje eu falo assim, não é equilíbrio, porque equilíbrio é como você falou, ficar uma balança, né? Mas eu falo que equalizar, Sem né? dúvida. Equalizar com o nosso tempo. Olha, eu preciso ser produtiva nesse período, né? Mas nesse aqui eu preciso abrir um pouquinho mão para poder ficar mais com os meus filhos, para dar atenção, para entender o que está acontecendo. Eu tenho 13, então são idades diferentes, cada um tem uma necessidade específica, e você entender um pouquinho melhor de cada um, com a sua singularidade, né? Porque não dá pra gente generalizar ali, falar que tudo igual não é. Então, equalizar isso. Olha, um tempo para eles e um tempo para eu ser produtiva. E conforme a rotina de cada um, que isso não deixe de existir. Porque Sim. muitas mães acabam também querendo ser profissionais, mas deixam de lado, acabam deixando de lado os filhos. E aí sim as coisas se perdem, né? Eu acredito que a gente tenha prioridades. Eu tenho a minha prioridade, os meus pilares, né? Que eu falo Deus, família e depois o trabalho. Para mim, esses são os pilares fundamentais. E a minha família eu não abro mão, ela vem em primeiro lugar. Mas eu nunca quis deixar de lado o meu lado profissional, porque eu acredito que é um propósito em poder levar esse potencial máximo para as mulheres, que é o que eu digo, eu quero que elas busquem dentro de cada uma delas esse potencial de acreditar em si, de colocar um espelho ali e ver o que tem dentro delas. Então eu coloco isso. E como que é prioridade aí para você? Bom, prioridade é quem deve prioridade, né? Concordo com o que você disse, realmente os pilares, os meus, são bem parecidos com os seus. Eu fui criada numa família extremamente estruturada e cada um com os seus, né? Eu digo que eu sempre me dei melhor com meu pai, sempre. Porque eu e minha mãe, personalidade, somos iguais.
iguais. Então, você sabe que os iguais, eles acabam espanando. Sim, dá uma Então, eu e minha espanada. mãe, até hoje, porque meu pai, infelizmente, ele é falecido há 17 anos, a maior tristeza que eu tenho na minha vida é essa. Mas eu e minha mãe, a gente conversa o tempo todo. Claro que solta umas faíscas. E a Estela, ela veio exatamente para ser igual às três. Porque ela não veio ser para o equilíbrio. Ela veio ser mais minha mãe do que eu, mas as duas pegam fogo. E eu tenho meu irmão que acaba equalizando, que é parecido com meu pai. Mas o meu pilar é esse. Tanto é que eu tenho uma educação religiosa para a Estela. E o que eu digo para os ouvintes e quem assiste esse seu canal é importante que tenha algo maior a ser seguido. Eu sou uma defensora da liberdade religiosa, então não vou pontuar aqui o que Sim. cada um segue. Então, Deus, Alá, o que quer que seja. Mas que a pessoa, que a família tenha algo superior, e que no meu caso é Deus, logicamente, a Estela eu levo numa educação religiosa. Família é importantíssima, independente do molde, porque eu digo que a família, eu brinco com a Estela, eu falo, filha, somos eu e você contra o mundo. E ela olha pra mim, então quando ela tá mais animada, a gente tá dentro do carro, ela fala, mamãe, somos eu e você contra o mundo. E não é contra, né? O que eu quero dizer é que somos eu e ela unidas, haja o que houver. Se acontecer de cair um terremoto, um tsunami, sei lá o que quer que seja, eu estarei com ela. Eu brinco que a gente pode ser substituída o tempo todo, né, no que a gente faz, mas no que a gente é impossível. E Impossível. o que você é para tua filha, jamais alguém vai substituir. Por isso, eu acredito que você ter a família como pilar e como essa base é fundamental para que eles sintam essa segurança. Sim. Porque se der ruim, eles estão lá, mas se der bom também. Então é ali que vocês estão Sem juntos para dúvida. seguir, né? E eu, sim, não estou falando mal dos pais, tá? Pais que estão me ouvindo e assistindo, por favor, pai, gênero masculino, não estou falando mal de vocês. Eu conheço pais que são até melhores que mães, viu? Por incrível que pareça. Mas vamos seguir a ordem natural das coisas. Minha mãe fala isso. Você sofreu quando seu pai morreu, mas eu... E eu digo o seguinte, não adianta. Mãe é insubstituível. Nós podemos falar e fazer o que for, a sociedade pode impor o que for, mas um colo de mãe, um aconchego de mãe, o conselho de mãe, por mais que você tenha divergências com a sua mãe, que é o meu caso. Eu e minha mãe vivemos num embate. Às vezes minha mãe fala, escuta aqui, garota, você não está num tribunal, eu sou sua mãe. E na hora eu já baixo a orelhinha e falo, nossa, é minha mãe que tá falando, então silêncio. Autoridade, né? Com certeza. É uma autoridade. E eu digo o seguinte, mães, vocês não nasceram para ser amigas dos seus filhos. Vocês nasceram para ser mães / amigas. Sim, sim. Eu digo isso para minha filha. Falo, filha, alto lá que eu não sou suas amiguinhas, eu sou sua mãe, que também sou sua amiga. Então a gente vê muita coisa. A gente vê muita coisa hoje de muita liberdade, que acaba virando uma libertinagem, e isso não é legal. Eles confundem as duas coisas, né? Muito. E eu tenho medo da minha filha chegar na fase de adolescente. Quem não tem esse medo? Porque eu digo que a minha filha já é adolescente precoce. Daqui a pouco ela tá pegando a chave do carro e saindo dirigindo. Brincadeiras à parte, eu me preocupo com isso. Você tem outras faixas etárias e pode dizer melhor do que eu. É um desafio. O quê? Quanto mais eles crescem, mais eles vão se conhecendo e mais eles vão testando quem eles são. E a gente não pode podar, porque a intenção é essa, é que eles sejam quem são. Só que, de certa forma, você tem que limitar certas coisas que eles não têm controle, eles não sabem, eles precisam ainda de limites. E isso precisa ser colocado. Eu penso assim, né? Eu também penso. E é uma coisa tão interessante que minha mãe falava isso pra mim e eu achava engraçado. Porque eu fui uma jovem não rebelde. Eu sempre quis desbravar o mundo. Eu tenho um irmão que é 11 anos mais velho que eu, mas ele é o oposto de mim. Ele é praticamente mudo. Ele quase não fala. Ele tem as questões dele, ele é mais quieto, ele vive mais nas questões dele. Eu não. Eu sempre quis conversar com todo mundo, conhecer outros lugares. E minha mãe falava, filha... Eu falava, mãe, mas você tá pegando no meu pé por quê? Daqui a pouco eu chego em casa, ela fala, filha, depois que você vê o positivo ali no exame, nunca mais você vai ter sossego. E hoje eu falo pra minha mãe, mãe, eu te entendo, porque com a minha filha com 6 anos de idade, às vezes eu acordo na madrugada e escuto aqueles carros passando que você vê nitidamente que eles estão tirando racha.
Eu falo, Senhor Jesus, sem eu conhecer as pessoas, eu falo, abençoe e cuida desses jovens que estão dentro desse carro. Nossa, o coração da mãe fica ali espremidinho, né? Com certeza. Então, depois do positivo, apesar de saber que nós criamos os filhos para o mundo, e as gerações vão mudando a respeito disso, eu quero criar a minha filha para o mundo. Você cria os seus filhos para o mundo, porque é o que a gente faz. Só que, ao mesmo tempo, nós queremos tê-los por perto. Porque eu digo o seguinte, o que nós temos de mais precioso hoje são os nossos filhos. Sim. Eu digo que se eu perder a Estela, e eu já estive na iminência de perdê-la algumas vezes. Ela nasceu e teve uma intercorrência logo que nasceu. Ela nasceu praticamente morta. Ela foi reanimada em sala de parto. Foi uma coisa bem complicada. Então, esse foi o primeiro milagre que ela já teve. E depois, algumas outras coisas que aconteceram. Eu acho que meu pai falava muito isso. Às vezes eu sonhava que ele tinha morrido. Eu falava, pai, eu sei que você morreu, eu quero morrer antes. Ele falava, filha, a ordem natural das coisas é que os pais vão antes dos filhos. Se acontecer uma fatalidade de um filho antes do pai, é muito difícil que um pai, ele pode sobreviver, mas viver ele não vive nunca mais. Nunca mais vai ser igual, né? Nunca mais, mesmo tendo outros filhos. Porque eu não entendo isso. Você pode dizer melhor que eu. A gente pensa que o amor não consegue se dividir, mas ele não se divide, ele se multiplica. Ele se multiplica. Quando você tem mais um filho. É verdade. Eu não consigo e nem vou saber, tá, Vanessa? Já vou deixar bem claro que eu vou ter só uma mesmo. Já fechei a fábrica, não tem como. Mas isso é uma coisa que para mim é mágica. O amor, ele não se divide, ele se multiplica. Isso é mãe. Você sabe que, às vezes, o pai ele tem filho com várias mães, né? É engraçado isso, que às vezes eu fico vendo por aí as histórias. Mas a mãe, ela pode ter 10 filhos. Ela vai saber as peculiaridades de cada um. É verdade. Essa singularidade é importante. E a gente conhecer mesmo. E a gente só conhece com isso, com conversa, com tempo de qualidade para os nossos filhos. E estando ali mais perto, né? Menos ausente, né? Mais presente. Sim. Porque eu sei que a gente trabalha para dar um futuro bom para eles, né? Mas isso não volta, né? Eu costumo dizer que todo mundo fala que tempo é dinheiro, né? Eu costumo dizer que tempo é vida. Sim. E eu passo isso sempre para eles, tempo é vida. Sim. Então, esse tempo aqui, ele não volta mais e a gente precisa aproveitar. Muitas vezes eu errei como mãe, né? Lá do meu primeiro filho, eu errei muito e hoje eu tento acertar. Eu busco formas de evoluir como mãe, como pessoa, e tento acertar cada vez mais e ir corrigindo, né? O que tá lá no passado eu não consigo corrigir mais, mas eu consigo corrigir o que tá daqui para frente, né? Eu acho que essa é a nossa missão aí como mãe. Elaine, o que você diria hoje para as mães empreendedoras e as mães, principalmente as mães solo? O que você diria para elas hoje? Não desista. A vida é um desafio desde a hora que você acorda até quando você estiver dormindo. Porque é tão interessante que eu já pensei em, às vezes, tomar remédio para dormir. Eu preciso apagar para eu descansar, mas eu não consigo. Porque eu acho que se a minha filha chamar, eu preciso estar atenta. Então, não desista. A maternidade é a profissão mais difícil que nós temos desde os primórdios da humanidade. Tanto é que os estudiosos de religião e de Bíblia sabem que a maternidade já começa com sofrimento. Já começa com dores no parto. E dores dilacerantes. São as dores mais fortes que o corpo humano pode suportar. Então, a maternidade já começa assim. Só que a gente pensa que essas são as maiores dores. Não são. As maiores dores é você deitar e pensar que fracassou. É você dormir e achar que não cumpriu a sua missão. Mas eu digo para as mães, não desista. O maior ofício que uma mulher pode ter hoje em dia é a maternidade. E é um ofício que nenhum dinheiro no mundo poderá pagar. Nenhum dinheiro no mundo. Nem outros mundos, o que quer que seja. Não desista. Tudo que você fez, faz e fará será muito bem recompensado com um sorriso, um agradecimento, um brilho no olhar. E você vai ver nas gerações de que, apesar dos pesares das noites sem dormir, dos fracassos internos,
você venceu. Porque aquilo lá, aquele ser que começou assim, agora é assim, é fruto do seu esforço, da sua oração, da sua fé e principalmente da realização de um sonho. É verdade. O esforço vale a pena, né? Muito. Elaine, eu quero agradecer muito de todo o meu coração de você ter compartilhado aqui um pouquinho da tua história. Parabéns por ser essa Obrigada. mãe, essa empreendedora, essa mulher forte, Obrigada. determinada que você é, que você continue mesmo Obrigada. e que você possa inspirar aqui muitas outras mães contando aí a sua história e que isso reverbere aí cada vez mais na tua vida. E eu agradeço a oportunidade. Conheci um pouquinho da sua história, mas já sou sua fã. Apesar de ter um filho e você ter 3, eu já sou muito fã, porque não tem nem o que dizer. E ainda mais das atipicidades que você tem, né, na sua vida como mãe. Eu só posso desejar, meu desejo de oração é que você continue inspirando outras mães, inspirando outras empreendedoras e que você saiba que a sua vida é uma missão. Continue sendo luz e brilhando por aí. Ai, muito obrigada, de coração mesmo, muito obrigada. E agora eu quero esperar você para contar a tua história e poder inspirar e colocar aí para as muitas mulheres que estão precisando entender um pouquinho mais de você, como que funciona, como que é trazer de volta essa identidade e que você possa mostrar o teu exemplo de superação aqui no Mãe Também Pode.